te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Ele é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, restaurando corações. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, este é quem tu és, Senhor. Então, sejam bem-vindos, restaura os corações. Por que esse louvor hoje? Porque nós vamos falar que mantendo o coração puro. Como eu já falei na live anterior do dia de ontem, que a gente tá aqui andando, a gente procura agora também fazer o mesmo, andar na mesma sintonia, na mesma energia. Depois de um transbordo sensacional que eu recebi de manhã, a gente falou, ouvimos de coração, deixa eu abaixar aqui. Ouvimos sobre o coração, limpar o coração, cuidado com o seu coração, cuidar dele, cuidar muito, porque o coração tem que estar realmente muito puro para que não aconteça coisas ruins e que se a gente não toma cuidado, realmente é através dele que as coisas ruins vêm. Porque o coração é o espelho de tudo que reflete dentro de você. Mantendo o coração puro. Então, bem-vindos vocês que forem chegar na live agora ou que forem ver depois no gravado. Eu vou ler aqui do meu coração para o seu, na Bíblia da Mulher que Ora. Mantendo o coração puro, né? Está dentro do livro de Juízes essa introspectiva, esse pequeno resumo, que posso dizer assim, resumo não, é uma direção, um direcionamento, né? E também depois eu vou ler a última oração de Sansão, que não guardou o coração. Ele não guardou o coração e, como a gente sabe, aprende que tem que guardar o coração, porque quando você não guarda, é o que acontece. Foi o que aconteceu também com ele. E talvez este seja o nosso estudo durante essa semana, que eu vou ler, eu vou estudar o livro de Juízes, porque nós estamos no mesmo corpo, como somos um corpo, né? Como eu já falei, somos um só corpo, com membros diferentes, com dons diferentes, mas em união de espírito eu vou estudar Juízes e vou dividir, compartilhar com vocês aqui. Então, está feito o convite. Vem aqui, junto com a Rô, no Amor Pleno do Alto, e nós vamos destrinchar cada palavra que o Senhor deixou para nós através do livro de Juízes. Mantendo o coração puro. Não pense que por não ser uma assassina ou uma série, né? Por não ser uma assassina em série, aliás, ou por nunca ter roubado. Deixa eu pegar isso aqui para apoiar a minha Bíblia, para ficar mais alto. Então, não pense que por não ser uma assassina em série ou por nunca ter roubado um banco, você não tem nenhum pecado que confessar. Não é só os ladrões, né? Então, e nem só os matadores que têm algum pecado para confessar. Nós, humanos, sempre temos. Não pense que por ter andado com o Senhor durante anos, frequentando a igreja regularmente, seja participando de cultos ou de reuniões de oração, nada tem de que se arrepender. Não pense isso, para não cair na autoafirmação de que você não é pecador, porque todos somos, tá? O pecado não precisa ser claro e evidente, ele não precisa ser claro e evidente. Deixa
só. Para que seja pecado. Por exemplo, você já ouviu de que Deus possa fazer... Você já ouviu de que Deus possa fazer o que promete em sua palavra? Né? Você já ouviu falar que Deus, ele faz aquilo que ele promete na sua palavra. Se você duvida, já é pecado. Você já comentou com alguém algo que não exatamente lisonjeiro sobre uma pessoa? Sabe, fazer fofoca é pecado. Você já evitou alguém por pensar que ela pode lhe pedir algo que não queria dar? Olha, é muito forte, né? Ser egoísta é pecado. Você já agiu de modo pouco amável com alguém ou que não vem do amor? É pecado. É difícil evitar o pecado. É muito difícil. Por isso a confissão é essencial sempre. Quando não confessamos pecados, falhas ou erros, eles nos separam de Deus. Então temos que confessar sempre, porque senão isso separa a gente de Deus. E as orações não são respondidas. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, quer dizer, os nossos, não é só os vossos, é os nossos, o meu também, me incluo. Em nossos pecados e encobre o seu rosto de nós para que ele nos ouça. Já tem essa confirmação em Isaías 59, no versículo 2. 59, no versículo 2. Uma coisa é reconhecer uma transgressão, as leis de Deus. Outra é entristecer, ficar triste com esse ponto de resolver não repetir algo, de não repetir o ato que você fez. Então, isso é um arrependimento, que você fica triste com aquilo que você fez e você não quer repetir aquilo. Então, aí é um arrependimento. Arrepender-se significa mudar de opinião. É voltar a seguir outro caminho. Não voltar para o caminho que você ficou triste, você se arrependeu. É seguir um outro caminho. Não quer dizer necessariamente que você, eu, jamais não iremos cometer esse pecado. Significa que não pretendemos reincidir nele. E se você precisa confessar um pecado que já foi confessado antes, confesse. Recentemente e do qual você tenha se arrependido. Faça. Confesse e se arrependa quantas vezes forem necessários para vencer essa batalha. Não deixa cair na besteira. Já confessei isso antes, eu vou fazer. Aí você cai num erro e fala, vou fazer isso de novo? Não, já não tenho mais jeito para isso. Não cai nessa besteira. Esse pensamento não vai dar bom, que é uma batalha. É uma batalha que você tá. Deus certamente não vai me perdoar de novo pelo que lhe confessei na semana passada. Não faz isso. Confessa sim. Ele a perdoará tantas vezes que você confessar um pecado diante dele. E se arrependerá, e você vai se arrepender sinceramente. É claro que a gente sabe que é burrice errar. Errar é normal, é humano. É bom que você aprende com o erro. O que é burrice é você cair no mesmo erro, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar para não cair. Mas se você fez a mesma besteira, caiu no erro, confesse ele de novo. Porque se você pensar, já confessei isso, eu vou confessar isso de novo, né? Deus não vai me perdoar. Não faça assim, porque ele perdoa, ele sempre vai te perdoar. Porque se você não perdoa, você não pede perdão para ele, você fica com esse pecado guardado com você que você cometeu de novo, pensando, já confessei uma vez, não vou fazer de novo. Você deixou isso na mão daquele que é o acusador, né? Que é o acusador. Então, é melhor você confessar de novo. No Salmos 31, ele fala bem claro sobre isso. No Salmos 32, no versículo 1, afirma, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que o pecado aqui é coberto? Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, né? E cujo pecado é coberto. Porque quando você se volta para o Senhor e se arrepender e disser, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, por que ele é coberto? Porque aí Deus cobre você. Ele está te protegendo. Porque o acusador, né, que seria o promotor, né? Ele é o promotor, o seu promotor espiritual que está ali para te acusar que você fez o pecado, ele também sabe, ele viu.
Deus não consegue te manter coberta, protegido do mal, se você não confessar. Então, confesse, porque aí o seu pecado é coberto. No Salmo 51:10, poderá mudar as coisas em sua vida. Peça diariamente a Deus que lhe mostre em que pontos o seu coração não é puro. Peça diariamente, meu Deus, em quais são os pontos que o meu coração não está puro? No que está aqui dentro que ainda não está limpo pelo seu sangue, pela sua água, pela sua palavra? E que não é reto diante de ti, diante dele, né? Não permita que nada separe do que ele tem para você. Então é muito forte isso, é muito, muito importante. O coração, ele realmente tem que estar sempre limpinho, muito limpinho. Aí eu vou falar para você, lá no Juízes 16, no livro de Juízes 16, no capítulo 16, no 25 até o 31, eu vou ler para você. Isso foi uma poderosa oração no final de Sansão. Ela contém uma implicação trágica, infelizmente, muito trágica, embora soubesse como ele não orava com frequência. Sansão, ele não orava com frequência. Aparentemente, ele compreendera, né, a fonte de sua força, mas ele deixara de perguntar para Deus, para o Senhor, ele deixara isso, de perguntar para Deus qual seria e qual era o seu propósito e como ele deveria usar o propósito dele. Como ele deveria usar o propósito. Ele deixou de ficar perguntando para Deus nas orações. Por isso, quando a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu falo? O que o Senhor quer que eu passe? Eu pensei assim comigo. Eu pensei. Deixa eu ver o que eu vou falar. Mas eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu falei, eu vou abrir do jeito que eu quero? Não. Eu falei, vamos orar como Rosângela. Não importa. Às vezes você já ouviu de uma pessoa de manhã, foi passado um alimento para você. E por que não? Você não vai dividir. Aí orei a Deus, falei, ele, lembra o que você falou na sua última live? Aí eu falei, verdade. Somos um só corpo em Cristo. Independente dos teus dons, um completa o outro. E foi uma palavra forte, é uma palavra que é para edificar as pessoas, para que aquelas que ainda estão titubeando, que estão ainda meio perdidas dentro do que fazem. Então eu falei, é isso aí, Senhor, é isso. Então já é, né? Resolvi fazer, mas confiando no que eu perguntei para Deus, eu vou falar de novo, que já eu ouvi, ou eu vou na minha palavra que eu quero falar? Então, se é para andar alinhados, vamos andar alinhados. Então, Sansão, infelizmente, ele esqueceu de perguntar para Deus, ele deixou de perguntar orientação, de perguntar para o Senhor qual era o propósito dele e como ele devia usá-lo, né? Qual era o propósito e como deveria usá-lo. A maior parte do tempo, Sansão orientou sua vida por meio da força física, que ele sabia que ele era forte, que ele tinha aquela força, que foi concedida por Deus para ele. Mas ele não perguntou por quê, de que forma era o propósito, qual era o propósito dele para aquela força toda, como ele deveria usá-la, em vez de pelo dom divino, o poder da oração. Como a maioria de nós, Sansão tinha um problema muito grande, um problema com excesso de autoconfiança. A autoconfiança. Autoconfiança. Então, eu também, às vezes eu tenho esse excesso de autoconfiança. Então, falou, Rosângela, quando eu li, falei, é isso mesmo, você vai ter que ler, porque eu não tenho que confiar no meu próprio entendimento. Suas orações inconsistentes, né? Inconsistentes, porque ele não fazia com frequência. Ele precisava estar sempre diante do Pai com frequência, para que Deus falasse para ele, para que Deus dissesse para ele qual era o propósito e como ele deveria usar aquela força que ele tinha obtido. Então foi por quê? Porque ele não manteve o coração dele, puro. Ele deixou se contaminar. Ele deixou se contaminar. Você sabe por quem, né? Mas eu vou falar para você já já. Quem não sabe vai saber. Ele deixou o coração dele se contaminar.
Então, como as suas orações eram tão inconsistentes, levaram uma vida dispersa, poucas realizações e um fim muito trágico. Se você não tem confiado em Deus, se você não tem confiado em Deus nas suas orações, né? Em oração, buscando, confiando em si mesmo, em si mesma ou em outros, não espere até você não ter mais forças para fazer isso, para se voltar para Deus. Volte para Ele ainda hoje, agora, já assim que você acabar de escutar isso aqui. Não desperdice sua vida confiando em si mesmo, quando poderia confiar no Deus que a criou com um propósito. Busque por Deus, busque nele um propósito. Busque a Deus para saber como você vai usar os dons. Então tem tudo a ver, ó, tudo a ver com a live que eu fiz ontem falando de dons. Por isso que eu falo, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. É muito forte como tudo se alinha. Usar os dons que Ele lhe concedeu. Faça a adoração um hábito, em vez de uma reflexão tardia. Tardia. Refletir, você reflete todo dia, a todo momento, a todo instante. Refletir as atitudes que a gente tem, que nós temos. E aqui, nessa última oração de Sansão, né, que nós vamos ler agora, faça uma oração, um hábito, em vez de uma reflexão tardia. Aprenda com Sansão. Então vamos ler Juízes 16, versículo do 25 a 31. Essa aqui é bem pequenininha a letra. Bom, vou começar do 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que lhe estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aqui ele fez essa oração porque ele já tinha cometido a besteira de ter entregado o coração dele, de ter deixado o coração dele se sujar. Daí ele está pedindo para Deus que da última vez, porque seria a última vez para ele. E Sansão, com as 2 colunas do meio em que sustinham a casa, se arrimou sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra, eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Por quê? Essa oração de Sansão, a última oração de Sansão foi essa. A oração dele foi o quê? Que o Senhor, eu peço que lembres de mim e me esforce. Lembre de mim e esforça-me agora, para dar força para ele que ele tinha perdido. Ele perdeu a força dele porque ele entregou, ele deixou o coração dele ser contaminado, né? Ser contaminado, que ele não tomou conta do coração dele. Qual foi a contaminação? Sendo usado pela armadilha de Dalila. A gente começa amanhã, porque aqui o intuito da live de hoje foi para que tomar conta do coração é algo muito importante. Porque olha só o que ele perdeu. Ele não tomou conta do coração dele e ele perdeu as forças de lutar, de fazer, de cumprir o propósito dele. Então, se você deixar o seu coração sujo, entrar pecados, entrar coisas erradas, e você pecou e não confessa para Deus, você está deixando de
cumprir o seu propósito. Por causa que você está deixando um pecado te afastar da presença do Senhor. Não deixe isso acontecer. Mantenha o coração puro. Esse é o alvo dessa live. Mantenha o seu coração puro para que assim você possa cumprir, eu possa cumprir o meu propósito e você também cumprir o seu. Esse exemplo do Sansão foi dado porque foi assim que ocorreu com ele. Ele tinha toda a força estrutural de um homem, não, era composto de um monstro, porque Deus deu aquela força para ele, mas ele tinha que ter mantido a frequência, uma frequência, estando orando por proximidade, intimidade com Deus, para manter o coração dele sempre puro, na constância. E ele, infelizmente, não fez isso. E aí, a última oração dele foi essa, para que Deus esforçasse ele para conseguir naquele momento, que ele está sendo muito humilhado. Nós vamos ler Juízes inteiro e eu vou compartilhar com vocês essa semana, né, os pontos que foram bastante assim. Todo livro é sempre ótimo, tudo é bom. Os pontos que deram os códigos para que a gente pegue e ponha isso na vida da gente. Mas esse do coração já é o primeiro da semana, para começar a nossa segunda-feira com o nosso coração limpo. Não deixe o coração ficar sujo. Apresente-se a Deus, fale com Ele, diga o que tem que falar, confesse uns aos outros, para que seja, né, liberado isso para a sua vida. Que bem-aventurado, cuja transgressão é perdoada. Como está lá em Salmo 32. Bem-aventurado, cuja transgressão é perdoada. Então vamos ser perdoados das nossas transgressões, nos arrepender e pedir para Deus, cria, ó Deus, em mim, cria, Deus, ó em mim, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Renove em mim um espírito reto. Não é só hoje, todo dia. Peça para Deus criar na gente, criar em você. Eu peço para que crie a Deus em mim um coração puro e renova-me com o espírito reto todos os dias, para que assim a gente não perca as forças. No caso de Sansão, ele perdeu as forças para lutar. Quando os inimigos vieram até ele não conseguiu, né? Porque ele entregou o coração dele e deixou descobrir aquilo que dava força para ele, ele foi separado com aquele propósito, que era de não passar navalha no cabelo dele, que ali estaria o espírito, era o espírito que usava ele, com aquele cabelo era uma promessa, era nazireu, ele era circuncidado, enfim, tem todo um ritual que foi feito na vida de Sansão para que ele servisse a Deus naquele propósito, e ele se desviou do propósito, porque ele deixou o coração dele ser ludibriado. Então, vamos cuidar do nosso coração. Você aí cuida do seu e vamos cuidar do nosso dia de hoje, da nossa vida, da nossa família, que também é muito importante, né? Mesmo que é segunda-feira, todos os dias. Que seja a sua família cuidada, com o seu coração limpo, e você ajude eles também, cada um deles, a manterem o deles limpo. Porque se você for levantado dentro de uma casa, de uma família, sempre tem um que é levantado por Deus para cuidar da família. Se é você, toma isso para ti e faz o que tem que ser feito. Mantenha o seu coração limpo e ajude eles a manter os deles. E guie os seus filhos no caminho que eles devem andar e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você terá paz, paz de vida, paz de espírito, porque quando você tem os filhos no caminho do Senhor, eu creio que todo pai, toda mãe fica muito mais tranquilo em relação a tudo. Que vai vir, os problemas vêm, as turbulências vêm, mas eles vão estar alicerçados na verdade. Um excelente dia para vocês. Obrigado para quem esteve aqui. Quem for ver depois do gravado, tenha um excepcional dia. Faça do teu dia um excepcional dia. Tá bom? Eu amo vocês e sinto muito amados por mim. E vamos estudar Juízes. Se você quiser, pode começar a estudar sozinho, né? Absorver todas as palavras que tem do Pai dentro do livro de Juízes. E eu vou compartilhar com vocês quando eu estiver fazendo as minhas leituras. Até o próximo, a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau para vocês. Até, pessoal. E você aqui no YouTube? Opa, peraí que essa minha luz estava, né, de vez em quando, porque eu não tô carreguei atrás da câmera. Mas tudo bem. Tá dada a mensagem. Tá dada a mensagem. Vamos cuidar do nosso coração e do coração da família, os que têm filhos, vamos cuidar do coração dele para que eles mantenham um coração limpo. Vamos ser exemplos a todos eles, porque as nossas famílias precisam de uma base forte para seguirem nesse mundo que tem muita coisa enganosa, tá? Compartilha a live e a gente se vê. Tchau!